E aí, pessoal, tudo bem? Veja bem, escolhi para hoje a gente fazer uma questão muito interessante aqui, que é uma questão de geometria espacial. Essa questão vai envolver dois corpos redondos. Quais são eles? Nós temos aqui a esfera e o cilindro, certo? Muito bem, para resolver essa questão aqui, então nós vamos fazer uma leitura nesse texto e ver o que ele traz de informação e o que ele quer da gente nessa questão aqui, certo? Veja bem, é uma esfera de raio 2R, então o raio da esfera nós colocamos 2R, certo? 2R, está escrito um cilindro, escrito dentro, tá? Está escrito o cilindro, a base do cilindro tem raio R. Então o raio do cilindro aqui, nesse caso da base dele, é R, certo? E aí, calcule o volume do cilindro. Bom, partindo do ponto de vista que nós temos aqui no caso, o volume do cilindro, nós temos que o volume do cilindro, vamos colocar assim, ó, cilindro, é igual que a πr ao quadrado vezes que a altura, certo? Se falasse o volume da esfera, quero até deixar bem claro para vocês aqui, que o volume da esfera é igual a 4πr ao cubo sobre quanto? 3. Então, são fórmulas diferentes. Mas o que eles querem aqui é o volume de quem? Do cilindro, certo? Bom, agora veja bem, para calcular então o volume do cilindro, eu dependo de quem? Da altura. E essa altura, para a gente trabalhar essa altura, que é essa medida aqui de cima, desse ponto até aqui embaixo, eu poderia colocar o seguinte, olha, aqui eu tenho a altura que eu não tenho. Eu vou trabalhar em função de R, porque isso aqui, olha, é um triângulo que? Retângulo. Aqui eu posso trabalhar então calculando essa medida x aqui e a altura é igual a 2x. Por quê? Tem a medida x aqui em cima e aqui embaixo, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, eu vou calcular então essa medida x em função do raio. Aplicando o teorema de Pitágoras exatamente aqui, olha, nós temos então aqui, olha, que o quadrado da hipotenusa, que é exatamente 2r elevado ao quadrado, é igual a r ao quadrado mais o que? X ao quadrado. Tudo bem. Se eu vou elevar aqui ao quadrado, 2r ao quadrado, o 2 ao quadrado vai dar 4, e o r ao quadrado está aqui, olha, r ao quadrado. De lá para cá, menos r ao quadrado é igual a x ao quadrado. Esse r ao quadrado estava lá positivo, vem para cá negativo. Então, eu concluo o seguinte, que essa operação aqui, olha, vai virar um termo só. 4r ao quadrado menos r ao quadrado, eu posso afirmar então que x ao quadrado é igual a 3r ao quadrado. No momento que eu extrair a raiz quadrada aqui e ali, eu tenho que x é igual a quê? Raiz de 3. Bom, raiz quadrada de r ao quadrado eu extraí, tá aqui, olha, mas a raiz de 3 não é exato, vai ficar assim. Bom, então essa altura que eu estou procurando aqui é exatamente o dobro de r raiz de 3. Então a altura é 2r raiz de 3, está aqui. 2r raiz de 3, certo? Vamos jogar agora na fórmula, não é isso? Do volume do cilindro, que é o que eles querem saber. Exatamente aqui onde tem H, eu já sei que vou colocar isso aqui. Olha só, então, fica o volume do cilindro é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura, que eu acabei de descobrir, que é 2r raiz de 3, ou seja, 2 raiz de 3r, dá na mesma, essa ordem não altera, certo? Então nós temos que o volume do cilindro é igual, nós temos aqui, olha, π, não é isso? Vezes r ao quadrado vezes r ao cubo vezes quanto? 2 raiz de 3, ótimo. Agora coloca o coeficiente na frente, que é a parte numérica, para ficar bonitinho, todo organizadinho. Porque o volume vai sair aqui em função do raio, tá? Então nós temos aqui nesse caso que o volume do cilindro encerra aqui, olha, 2 raiz de 3 πr ao cubo. Ou seja, saiu o volume do cilindro em função do raio, que na verdade nós já começamos somente com função de R, tá vendo? Tanto o raio da esfera quanto aqui também no caso que o raio aqui do cilindro, tá bom? Fica então no caso uma orientação de como calcular esse tipo, né, de exercício. Muitas vezes você fala o seguinte, o que me serviu no caso aqui a esfera? Você não teve que usar a fórmula do volume. É só serviu para você entender que aqui você faz uma perpendicular e você pode visualizar
esse triângulo aqui, porque no momento que você determina aqui o raio da esfera, você sabe que é do centro até o ponto onde o cilindro vai tocar. Aqui, olha, é raio. Como eles deram a medida de 2 raios, você então já joga aqui, tem um raio menor, aplica Pitágoras para determinar a altura, e aí você mata a questão com r ao quadrado vezes h vezes π. Simples a questão, então no caso não tem muito o que você pensar nela, porque a fórmula já diz tudo, a fórmula já caminha para você a questão. A única coisa que você tem que tomar cuidado é de não esquecer de aplicar um teorema de Pitágoras aqui, senão você fica perdido na questão, tá? Fica então a orientação de como trabalhar esse tipo de questão.